Olá, Cassiano Bittencourt, pela Visão do Estrategista. Hoje, para comentar o resultado da Engie. A empresa trabalha ali com infraestrutura energética, né? Eu falo energética porque também envolve transporte de gás natural hoje em dia, com a operação da TAG. Então, além disso, a gente tem geração de energia e aí inclui também um percentual de solar distribuída fotovoltaica. Trading, que opera ali mais como uma fonte ali de inteligência de mercado, tá? E transmissão de energia, que é justamente a operação que está ampliando. Vale a pena assistir os outros vídeos, tá? Especialmente o do primeiro trimestre de 2019, onde a operação da TAG está bem explicada, tá? Quando foi comprado. O stress test que a empresa passou no segundo trimestre de 2019, né? Que foi um trimestre mais desafiador, então mostrou ali a capacidade da empresa de lidar com a diversidade no mercado. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem aqui é uma continuidade da tese com algumas novidades. Tá? E aí, vamos começar pelas novidades já. A aquisição da transmissora Novo Estado Energia, que veio justamente para ampliar a parte dela de transmissão de energia, casada ali com essa ampliação, né, que foi comentada no terceiro trimestre de 2019, no vídeo do terceiro trimestre de 2019. O closing dessa operação, o fechamento de contrato ali oficial, deve se dar ainda no primeiro trimestre de 2020. Então é uma operação que já está em andamento e a gente deve ter mais detalhe à medida que as coisas vão acontecendo. Tá? O segundo ponto que vale a pena observar, né, que é de novidade aí, é o andamento das vendas das operações de carvão. Quem já viu os outros vídeos sabe que para mim é importante isso, não quero estar posicionado em carvão, tá? Acho que é fora da casinha estar posicionado em carvão hoje em dia. E a gente vê ali que tem duas operações, Jorge Lacerda e a Pampa Sul, que começou a operar recentemente. A Jorge Lacerda ainda não tem nenhuma proposta vinculante, tá? Os possíveis compradores tentam ali fazer um contrato de longo prazo, já garantindo a venda daquela energia gerada para a própria Engie, mas não faz nenhum sentido. Se eu estou tentando sair do carvão, pagar por aquela energia vinda de carvão, acaba me atrelando àquela produção ali de energia com combustível fóssil. Então, essa não é a ideia. Então, a Engie está tentando colocar ela no leilão de energia justamente para poder já garantir a venda daquela energia, ao passo que você consegue fazer uma venda da empresa como um todo se essa energia já tiver com um contrato garantido de venda de energia por algum tempo, né? Então isso daí deve facilitar a venda. Com relação à Pampa Sul, a gente tem a empresa que acabou de lançar, acabou de sair, né? Acabou de começar a operar. Então a gente acha que é melhor aguardar aí um histórico operacional para justamente conseguir ter uma comprovação de performance e aí sim passar para uma venda com mais evidência de que a empresa opera bem, de que não é nenhum problema nem nada. Tá? Fora isso, é basicamente um due diligence e de uma operação, tá? Que está bem alinhada com a tese. A tese tem 4 pontos. Tá? Primeiro deles, expansão, que é justamente a questão do crescimento forte da operação. Solidez é o segundo, que é justamente essas margens de nível mais alto, mais parrudas da operação como um todo. A operação gira com margens muito fortes, tanto de lucro quanto operacional. Eficiência operacional, e aí eu estou falando do controle da alavancagem, da manutenção de uma base de clientes diversificada, a venda mesclada ali entre comercializadora, distribuidora e mercado livre, tá? E mais do que isso, a manutenção de um pedaço de ociosidade de energia não vendida justamente para lidar com a volatilidade do mercado, e a gente vai ver isso mais para frente, e a diversificação como quarto ponto, que é justamente a empresa que opera com geração, tá? A geração também fotovoltaica distribuída, distribuição de gás, né? Transporte de gás, transmissão e a operação de trading. Então a gente vê que é uma operação claramente bem diversificada. Tá? Passando direto para o due diligence, para não ficar perdendo muito tempo com encheção de linguiça, a receita operacional líquida tem um crescimento de 21,4% year on year, quarto trimestre de 2019 versus quarto trimestre de 2018, então crescimento forte, tá? Especialmente uma operação que vem crescendo consistentemente com bastante força. O EBITDA, crescimento no mesmo nível, 21,6%, o que mostra ali que a margem não vai ter uma alteração, né? A gente tem ali a margem estável em 47,1%, que é o mesmo nível do quarto trimestre de 2018. Tá? Então, como eu disse, margem consideravelmente grande, especialmente se a gente considerar aí a existência de uma operação de trading, que é uma operação com margem mais apertada, ainda assim a margem se mantém estável. Tá? Lucro líquido com uma queda de 18,9% year on year, quarto trimestre de 2019 versus quarto trimestre de 2018, o que é casado justamente com esse crescimento por alavancagem, tá? A estratégia da empresa de crescimento por alavancagem, por quê? Com esse crescimento por alavancagem você acaba tendo um aumento de despesa financeira, mais do que isso, o que afeta o resultado financeiro, tá? E mais do que isso, um efeito ali sobre depreciação e amortização que também acaba afetando o resultado líquido final. Então não é algo que me preocupa, especialmente quando a gente para olhar. A margem se mantém ali, a margem líquida, em 22,1%, que ainda é uma margem muito forte de lucratividade, tá? O que está casado com aquela solidez que a gente comentou antes. Tá? E isso daí vem de uma margem de 33,1% no quarto trimestre de 2018, que era uma margem consideravelmente mais forte, mas uma empresa consideravelmente menor. Né? Então esse crescimento acaba custando.
A alavancagem controlada, mais um ponto ali que a gente cita com relação à eficiência operacional, 2 vezes dívida líquida sobre EBITDA nesse trimestre, vindo aí de 2,3 vezes no trimestre passado e de 2,6 vezes no segundo trimestre de 2019. Então ela vem reduzindo, isso daí a gente consegue ver que ela vem reduzindo paulatinamente. A gente deve ver um aumento nos próximos trimestres, por quê? Porque a gente vai ter ali a compra da Novo Estado, os investimentos, né? Nesses projetos da Novo Estado e justamente também a distribuição de dividendo que foi determinada agora no final do... Nesse período agora, foi divulgado agora recentemente, perto da divulgação de resultado. Tá? De qualquer forma, é bom saber que ela está conseguindo trabalhar de crescer e aí eventualmente reduzir, que aquela dívida não está saindo de mão, tá? Não está saindo de controle. O alongamento da dívida está ok. O caixa cobre 2020 um grande percentual de 2021, 77%. A empresa é grande, tem nome, tem facilidade de captação, então não é como se fosse um grande problema. Caso precisasse ali de uma captação para alongar mais a dívida, não seria um grande problema. E o custo médio da dívida está controlado ali no 7,6%, igual ao terceiro trimestre de 2019. Tá? O fluxo de caixa operacional continua forte, e isso daí é mais um ponto que reforça ali a questão da tese de eficiência operacional. 1,33 bi, que representa um crescimento, né, desse trimestre versus o mesmo trimestre do ano passado de 33,8%. Se a gente quiser ser um pouquinho mais conservador, a gente pega ali esse mesmo fluxo de caixa operacional, tirando ali, né, líquido de pagamento de juros e de imposto de renda e contribuição social, e ainda assim a gente tem um fluxo de caixa operacional líquido ali de 959 milhões, 48,7% de crescimento versus o mesmo período do ano passado. Então ainda assim muito forte a geração de caixa da empresa, o que é ótimo. Facilita ali a capacidade dela de lidar com endividamento, pagar compromisso e ter aí uma solvência, né? O CAPEX tem alguma alteração, nada drástico. 2020, ali, o estimado de 2020 não conta ali com esse investimento aí da Novo Estado, energia, nem com os possíveis futuros ali, investimentos para justamente aumentar a operação da Novo Estado. Tá? Então é algo que a gente vai ter que adicionar com o tempo ali na previsão. Tá? E aí a gente dá uma passada rápida justamente por aqueles indicadores que ela tem, que no trimestre passado a gente não passou, mas no segundo trimestre de 2019 a gente passou. Tá? Sem grande mudança, a gente continua sendo a maior empresa de geração privada do Brasil. Tá? Então a gente vê ali que está em um percentual consideravelmente acima das competidoras. Tá? O mix de clientes continua alinhado com a estratégia. Tá? Então assim, a gente teve aí um crescimento de 21% no número de clientes livres versus o ano passado. Tá? Então, assim, bem positivo, a gente vê a consistência da gestão. A atuação da base de clientes também bem diversificada, o que reduz aí um risco sistêmico de eventualmente um setor ou outro patinar e acabar afetando a gente. Então, isso daí é básico, não é algo que a gente tem que acompanhar diariamente, mas é algo que é bom saber de tempo em tempo. E o percentual de energia descontratada, como citado antes, garantindo o fornecimento contratual, mesmo com uma possível volatilidade, pluviosidade na capacidade de geração da empresa, por algum problema. Então, isso daí garante ali um hedge para justamente não descumprir nenhum tipo de cláusula contratual. Os dividendos é uma parte que eu não presto muita atenção, mas a galera gosta, né? O payout de 100% em 2019, tá, todo o lucro foi pago em dividendo e atingiu aí um dividend yield de 6,2%. Eu não vejo isso como ponto mais focal, né? Mas, de qualquer forma, não deixa de ser um ponto positivo, é uma grana a mais que entra aí para quem está operando a empresa. Tá? A minha posição está aqui do lado, acho uma ótima operação para longo prazo. É uma empresa que opera ali com infraestrutura energética diversificada, que ajuda bastante a operação a ter um longo prazo brilhante. Aí. Mais do que isso, acho que a gente deve colher os frutos desse crescimento aí agressivo, eventualmente no futuro, quando reduzir aquela necessidade de crescer mais e mais e mais, e aquilo ali começar a pagar fruto com redução de despesa financeira, redução de amortização e depreciação, que vai afetar positivamente ali o resultado líquido final. Né? Dúvida? Eu estou sempre no Insta, @investircomsim, só entra lá e falar comigo. Tá? Eu sempre respondo direct message, não tem nenhum problema com isso. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. Até a próxima análise.